a Suprema Corte americana, que teve 3 ou 4 membros escolhidos pelo governo Trump. Então, por coincidência ou não, nesse governo foram escolhidos 3 ou 4 novos membros da Suprema Corte. E a Suprema Corte americana já tinha mudado coisas que já eram... que a população ou parte da população americana já tratava como resolvida, e eles começam a mudar as leis. Então, não sei se vocês acompanharam, há um tempo atrás eles mudam o entendimento da Suprema Corte em relação a aborto. E aí isso começa uma caçada às bruxas, principalmente em países, em estados mais conservadores, em direção à proibição do aborto e à criminalização do aborto. A mesma coisa a gente viu em relação a pessoas trans. É super importante a gente lembrar que semana passada saiu uma nova resolução, 2 novas resoluções que são muito relevantes. A primeira resolução foi ligada a um caso de uma uma empresa de casamentos que se recusou a fazer um casamento de um casal gay. Então, eu não lembro qual era a conformação desse casal, não vem ao caso aqui na live, inclusive. E aí, essa empresa, ela se deu o direito de falar que não ia fazer o casamento por ser um casal gay. Esse casal gay entrou com um processo contra essa empresa, e a empresa foi concedida a vitória à empresa no processo, porque, segundo a Suprema Corte, a partir desse julgamento mais conservador, as empresas não são obrigadas a atender casais que vão contra preceitos religiosos dos donos das empresas também, tá bom? Então a Suprema Corte traz essa decisão, e essa decisão abriu a porteira para que empresas possam escolher se elas vão ou não atender determinados grupos que elas não considerem relevantes. Então tem esse lado, tá? O outro rolê, a outra decisão da Suprema Corte que pra gente é relevante, é que a Suprema Corte americana julgou como não aceito as cotas para minorias em universidades americanas. Então, ao mesmo tempo em que a Suprema Corte fala que você pode impedir, você como empresa pode não querer fazer uma coisa contra uma minoria, eles também tiram o direito de uma minoria, tá? Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então o que a gente tem são 2 ataques a minorias. Então a gente tá pegando coisas que a gente acha como dadas, e a gente tem 2 ataques a minorias. E aí as revistas científicas do mundo inteiro, principalmente em relação à questão de cotas, elas publicam artigos. Então, se vocês publicarem a Nature fez isso, se vocês publicarem a Science fez isso, dizendo que isso é voltar no tempo, que isso é contraprodutivo, que isso vai ser prejudicial à ciência, que a longo prazo essa medida vai piorar tanto a sociedade quanto a ciência. Tá bom? Então é muito interessante a gente perceber, e eu estava tendo essa conversa com o Márcio semana passada, como aquelas pequenas conquistas que a gente como sociedade, que a gente acredita numa sociedade mais plural, que a gente acredita numa sociedade mais justa, que a gente que acredita numa sociedade mais igualitária, como essas pequenas conquistas que a gente parte do princípio que são dadas, que são coisas que a gente conquistou, que não tem como voltar atrás, voltam atrás em uma canetada. Voltam atrás com o crescimento desse conservadorismo branco bizarro de direita que a gente está vendo acontecendo no mundo inteiro. Então é impressionante a gente perceber como essas mudanças, essas coisas que demoraram
30, 40. Se a gente pegar a luta do movimento negro nos Estados Unidos, ela começa na década de 60. Ou seja, nós estamos falando quase de 60 anos de história. Essas pequenas conquistas que demoraram 100 anos para acontecer, elas simplesmente são destruídas em 2. E isso eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente pode fazer um paralelo com o que potencialmente está acontecendo no Brasil. A partir do momento que a gente tem a maior bancada do agro da história, a gente tem a maior bancada da bala da história, a gente tem a maior bancada evangélica da história. Nós temos deputados que são claramente transfóbicos na bancada, falando publicamente, falando para os outros deputados e nada acontece. Então a gente sempre dá o exemplo dos Estados Unidos porque a gente tem os Estados Unidos como um país central no capitalismo do mundo hoje, como o maior capitalista do mundo hoje, e a gente consegue perceber esse tipo de crescimento dessa direita que grita e dessa direita que combate especificamente determinados grupos no mundo inteiro. Então isso não é uma exclusividade dos Estados Unidos, isso está acontecendo na Europa toda. Então estuda o que está acontecendo na França, estuda o que está acontecendo na Itália, estuda o que está acontecendo na Alemanha, os movimentos contra essas determinadas minorias. Então quando a gente fala que dentro da nossa luta de classes, dentro da luta de classes que a gente defende, essa luta de classes não é igual, é porque o ataque que a burguesia faz, o ataque que a política faz, o ataque que os conservadores faz, não é igual. Eu vivo um casamento heteronormativo, eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa que se encaixa no padrão, eu não sou atacado nunca. A minha luta não é a luta de uma pessoa preta. A minha luta não é uma luta de uma pessoa trans. Mesmo na luta de classes a gente tem diferença. Porque os ataques são diferentes.